Olá a todos, meu nome é Priscila, sou do Grupo Espírita da Prece e a nossa palestra de hoje será com o tema Comemoração dos Mortos e Funerais. Para conversarmos um pouco sobre esse tema, que é muito delicado, muito difícil, principalmente nesse momento, eu selecionei alguns livros. Nós vamos começar inicialmente com o tomo 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2, módulo 6, Aprendendo com Fatos Extraordinários. Na época de Jesus, como acontecia essa situação depois que um ente querido ou uma pessoa falecia? Então, sempre houve em todas as culturas diversos tipos de cerimônias fúnebres, e aí na época de Jesus, essas cerimônias judaicas incluíam, por exemplo, a lavagem do cadáver, que a gente pode encontrar algumas informações nos Atos dos Apóstolos, lá na Bíblia. Em seguida, as pessoas ungiam a pessoa que tinha falecido com óleos e essências. A gente também pode encontrar essa informação em Marcos. Era envolvida com faixas de linho impregnadas com especiarias. Os membros eram amarrados próximos ao corpo e o rosto coberto com lenço. Em João, a gente percebe isso. E é possível que este cerimonial fosse realizado por um grupo específico de pessoas, segundo se deduz da descrição existente em Atos dos Apóstolos também. Então, tinha toda uma cerimônia, como nós temos hoje, para se despedir dos nossos entes queridos, também havia naquela época. Então, havia a higiene corporal, a unção com aqueles óleos e especiarias, e não havia esse sepultamento, né? Ou seja, as pessoas falecidas não eram enterradas. E esse não sepultamento impedia uma rápida decomposição, amenizavam esses maus odores, né? E dificultavam a proliferação de infecções, né? Era prática comum entre os povos orientais, como hoje a gente percebe a pessoa, claro, chorando, lamentando. Inclusive, tinha pessoas que ficavam desesperadas e chegavam até a arrancar os cabelos, como acontecia entre os egípcios. Em todas as cerimônias, as pessoas, haviam pessoas contratadas para realizar uma etapa, essa etapa aí de velar a pessoa que falecia. Então, muitas mulheres eram contratadas para chorar o morto, né? Que eram mulheres mercenárias que queriam ganhar dinheiro para chorar ou prantear o morto durante esses funerais, eram chamadas de carpideiras. Talvez daí a gente comece a entender todo esse procedimento, esse ritual que hoje também nós vemos nos velórios, né? Que talvez seja um costume enraizado na nossa cultura. Antigamente os sepulcros e os cemitérios eram fora das cidades ou aldeias. Hoje também a gente percebe que em muitas cidades os cemitérios ficam mais afastados. Existiam cemitérios comuns, como a gente pode ver em Mateus, mas eram largamente usados túmulos individuais e familiares. Também percebemos uma proximidade do que nós temos aqui hoje. Os ataúdes, que eram os caixões, não eram usados conforme a gente utiliza hoje, acomodando os mortos até os sepulcros, né?
Para isso, eram carregados em esquifes. Esquifes era como se fosse uma caixa sem tampa, onde havia forma de carregar, né, a pessoa falecida até o local onde ela seria deixada, né? Então, aqui tem uma figura que a gente pode observar como era feita essa prática naquela época. A cremação nunca foi uma prática judaica, mas haviam alguns lugares, diversos lugares de sepulcros, que eram simples, acontecia na terra, alguns sem nenhum tipo de sinalização, como lápides nem nada. Haviam túmulos escavados em rochas ou covas, né? Como a gente percebe na história de Jesus, foi removida a pedra, né? Que fechava o local onde ele foi colocado, que ali também poderia ter monumentos ou colunas erigidas dentro daqueles locais, né? Tudo isso para a gente entender quais eram os costumes e quais são esses costumes que ainda estão arraigados dentro dos nossos rituais, do nosso respeito àquele que faleceu. E falando um pouco agora da cremação, a gente buscou na literatura para entender um pouco sobre o que fala a doutrina espírita a respeito desse tipo de preparo ou de cerimônia. Considerando a perturbação que envolve o período de transição, cremando o corpo, como seria a situação do espírito? Então, a gente às vezes pensa, né, como seria essa situação se a pessoa em vida decidiu que quando ela falecesse seria a cremação a possibilidade. Então, consultado o mundo espiritual, expressou da seguinte forma: é um processo legítimo, como o espírito e como o corpo físico estiveram ligados muito tempo, permanecem elos de sensibilidade que precisam ser respeitados. Então, quando a pessoa falece, essa transição para o mundo espiritual não acontece de repente, não é imediata, né? Esse desligamento do corpo físico. Então, a gente tem que considerar que esse elo, isso tem que ser desligado aos poucos. Então, por isso, recomenda-se aos adeptos da doutrina espírita que desejam optar pelo processo crematório, que é um livre-arbítrio, né? A gente pode escolher ou quais seriam essas possibilidades dentro da nossa família. Que seja respeitado um período, um prazo de 72 horas depois do desenlace para que essa cremação seja realizada. O espírito pré-existe e sobrevive ao corpo. Então, a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que o que ou o que a gente acompanha no enterro, o que a gente acompanha na cremação é um cadáver, um corpo. É esse corpo que fica, né? O espírito, ele já está em desligamento, então ele já existia e ele continua existindo, né? Tanto na inumação, no caso, que é o sepultamento, conforme nós temos mais costume aqui, como a cremação são formas de acomodar esse cadáver, né? Expressam o livre-arbítrio de cada pessoa. Os dois processos destroem o corpo e não o espírito. Para se optar pela cremação, é necessário haver um certo desapego aos laços materiais. Então, se a gente for observar, se a pessoa em vida acredita, quer essa forma de despedida do corpo material, é importante que ela tenha noção que ela precisa desapegar totalmente
né? Ou o máximo possível do corpo material, do que está aqui. Que aquilo não faz parte mais dela, para que não haja esse sofrimento no momento do desligamento. Ou também, após o sepultamento, caso o espírito não estiver devidamente preparado, também pode sofrer esses horrores da decomposição. Ele pode, pela demora nesse desligamento, ele pode acompanhar toda aquela situação, né, que envolve o enterro, o velório, o tempo em que o corpo é decomposto. Então, nesse sentido, quanto mais o espírito estiver preparado moralmente, menos dolorosa será essa separação do corpo e do espírito. Todas essas informações foram retiradas da Revista Cristã de Espiritismo, número 6, ano 1. Aí, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 21, nós temos 2 pontos específicos nessa reflexão: a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras. Tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos trabalham com perguntas e respostas. Nós tentamos aqui resumir e tentar explicar de uma forma bem simples cada uma delas, para que a gente possa pensar um pouco sobre esses ensinamentos tão importantes. Primeiro, é claro que com a perda de pessoas muito amadas, é um momento de luto, um momento difícil, e há muitas pessoas que não se conformam com a morte tão cedo de pessoas tão queridas. Isso é normal, o processo de luto é muito difícil, mesmo nós espíritas que temos essa consciência que existe uma vida depois, temos esse sofrimento com a pessoa que parte. A necessidade dessa fé e que a morte não é uma separação eterna é muito importante nesse momento. Ter fé de que não é uma despedida para sempre, essas pessoas nos encontrarão. E a questão da lamentação, esse apego com a matéria, por que a pessoa desencarnou agora? Ela tinha tanto para fazer aqui na Terra. Então, será que este mundo é melhor do que o outro mundo ou o outro plano em que a pessoa está agora nesse momento? Nós não sabemos. Sempre Deus é que sabe, né, do que é melhor para a gente. Então, a gente precisa ter fé, entender que é um processo, e a gente precisa entender que precisa estar desapegado desse momento aqui e achar que esse momento não é o único que depois da morte acaba. Tem outros mundos, né? Muitos mundos. Em especial, nós temos aqui uma citação para as mães que perdem seus filhos. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. É claro que esse período de luto, período de perda, é uma dor que precisa ser curada. Porém, esse desregramento, essa falta de fé de que por que levou o meu filho ou uma pessoa querida. Então, é importante que a gente tenha paciência e resignação nesse momento.
No Livro dos Espíritos, as perguntas de 320 a 329 falam especificamente desse tema. E quais são essas perguntas? Essa lembrança daquela pessoa que partiu, como é para quem partiu essa lembrança na nossa mente? Nós nos sentimos confortados com o interesse de alguém por nós. Então, mesmo encarnados, entre encarnados, nós nos sentimos muito felizes por alguém lembrar de nós, né? Ou por pessoas estarem lembrando de nós. Mas sempre é sempre útil aos encarnados orarem por aqueles que partiram. A importância da oração, do pensamento positivo, para que haja essa troca, né, de afetos entre encarnados e desencarnados. O dia de finados é um dia especial, é considerado mais solene ou algo mais importante para os espíritos, porque é um dia em que nós percebemos que, por causa de um dia, um feriado que nós temos, a oportunidade de ir ao local onde a pessoa foi sepultada, ou nos lembrarmos daquela situação. Porém, é um dia, para quem desencarnou, é um dia como qualquer outro. Naquele momento, acontece de alguns espíritos estarem mais próximos por serem atraídos pelos pensamentos daqueles que lhes são caros. Então, assim, mesmo que nós estivéssemos na nossa própria casa e tivéssemos com o nosso pensamento nessas pessoas, eles estariam conectados com esses pensamentos positivos e estariam felizes com a nossa lembrança, não necessariamente estando ou não no local onde o corpo foi sepultado, né? Podem comparecer com a forma de quando eram encarnados, então há possibilidade de estarem presentes e a configuração seja da última encarnação. No Livro dos Espíritos, a pergunta 934, 935 e 936 falam sobre a perda de entes queridos. A dor da perda de um ente querido aflige tanto ricos quanto pobres, não escolhe, né, o tipo de pessoa, a idade, não escolhe, representa a prova ou expiação. Porém, para qualquer pessoa, existe uma consolação, que é a possibilidade dessa comunicação que nós temos, que nós sabemos dentro da doutrina espírita, da comunicabilidade dos espíritos. Há quem diga que a evocação é algo ruim, profano, né? Que não se pode comunicar com pessoas que já são falecidas, né? Nós já sabemos nas obras básicas que existem algumas possibilidades. Porém, a maneira como é feita essa comunicação que deve ser prudente, praticada com respeito, de forma conveniente, e sabemos que a comunicação sempre é de lá para cá, sempre do mundo espiritual para o mundo material, e nunca ao contrário. E se nós fazemos a evocação e não está ainda no momento dessa comunicação chegar, não é recomendado que essa comunicação seja forçada. Então, esperemos, tenhamos paciência para que a gente possa receber algum tipo de comunicação, intuição ou lembrança da pessoa que se foi. A dor incessante, excessiva de quem fica, toca penosamente o desencarnado, denotando falta de fé e de confiança em Deus.
É claro que o momento do luto, o momento da perda é muito dolorido, é muito difícil, porém, essa constância, essa demora, para muitas pessoas a vida acaba e a pessoa não consegue continuar a viver de uma forma normal, né? De não processar muito bem o que aconteceu, também dificulta a paz, né, com a pessoa que se foi, né? Para que a gente possa entender todos esses ensinamentos, eu trouxe para reflexão os relatos da vida, que é um livro escrito por Chico, contos, são histórias que foram agrupadas, e a gente vai tratar do capítulo chamado Campanha Diferente. Para contextualizar, o irmão X é o espírito de Humberto de Campos. Após desencarnado, registrou alguns relatos em reuniões de trabalho no campo espiritual, que, como todos devem saber, tanto aqui na Terra quanto no campo espiritual, nós temos reuniões de trabalho, de estudo, de melhora, que não é porque a pessoa desencarnou que ela deixa de aprender, né? A solicitação reuniu tais apontamentos que, por meio do Chico, foi possível concluir esse livro. Então, muitos relatos foram escritos e agrupados nesse livro. Nesse capítulo, conta a história de Capistrano, que era um viúvo que tinha uma filha única, chamada Marília, muito mimada, muito adorada pelo pai, que cedia todos os seus caprichos, que chega aos 18 anos e se apaixona por um rapaz. Porém, esse amor não é muito bem correspondido, é menosprezada por esse rapaz, e por um descontrole, ela toma uma alta dose de corrosivo e falece com essa idade muito nova, né? O pai, então, inconformado, passa a cultivar a sua memória de todas as formas. Gasta suas economias para construir túmulo caríssimo, gasta muito e torna a sua vida para isso. Por 20 anos, ele adora o monumento, vai ao cemitério, lava a sepultura, troca enfeite, planta flores, como uma forma de estar na cabeça dele, perto da filha que faleceu tão nova. Quando o pai desencarna, ele continua apegado ao local do sepulcro, que a gente sabe, questão de estar muito perto, muito apegado àquela situação, as coisas materiais acabam ficando, né? Então ele fica ali, apegado à sepultura da filha, mesmo depois de desencarnado. Passando 4 anos desse jeito, apegado a essa situação, no momento que ele se lembrava de memórias da sua filha, lembrança boa, um orientador espiritual lhe aparece e leva para uma rua, apontando em direção a um homem. Esse homem era um homem com aparência cansada, que carregava nos braços uma menina triste, muda, paralítica, e aparentando ali uma família, uma pequena família muito pobre. Era Marília reencarnada, ali no colo daquele pai, em padecimentos expiatórios. Essa menina renasceu filha do homem que fora motivo de seu ato. E passando por toda aquela situação difícil,
muda, paralítica, dentro da pobreza, devido a tudo que ela provocou, né? E Capistrano compreendeu essa lição. Ele ficou apegado há tanto tempo em vida, 20 anos depois do seu desencarne, 4 anos ainda, para depois ele compreender essa lição. E aí ele fez um pedido para o irmão X. Agora eu vou ler na íntegra qual foi esse pedido. Capistrano enxugou o pranto que lhe corria copioso e ajuntou com amargura. Escreva, meu amigo, escreva as criaturas humanas, informe claramente que os vivos da espiritualidade agradecem o respeito e o carinho com que se lhes dignificam os restos, mas rogue para que se abstenham destes quadros fantásticos de vaidade ostentosa com que se pretende honrar o nome dos que partiram. Peça para que socorram as crianças desajustadas e enfermas, enjeitadas e infelizes com dinheiro mumificado nestes cofres de cinza. Diga-lhes para que se compadeçam dos meninos desamparados e que, provavelmente, muitos daqueles entes inolvidáveis que procuram nos carneiros de luxo estão hoje em provações cruéis, nos institutos de correção ou no leito dos hospitais, na ociosidade das ruas ou em pardieiros esburacados que o progresso esqueceu. Fale da reencarnação e explique-lhes que muitos dos imaginados mortos que ainda amam jazem sepultos em corpos vivos, quase sempre desnutridos e atormentados, suplicando alimento, remédio, refúgio e consolação. A palavra do amigo silenciou, embargada de lágrimas, e aqui me encontro, atendendo à promessa de redizer-lhes a história numa página simples. Entretanto, não guardo a pretensão de ser prontamente compreendido, de vez que, se estivesse na Avenida Rio Branco ou na Praça Mauá, envergando o impecável costume de língua inglês entre homens ainda encarnados, eu diria também que este caso é um conto de mortos para mortos, e que os mortos devem estar mortos sem preocupar a ninguém. E com esse relato, nós finalizamos uma reflexão. O que é mais importante, né, nesse momento tão difícil é pensar nosso ente querido de outra forma, que partiu e que nós não sabemos se estão ou não novamente reencarnados, ainda no campo espiritual, se preparando para o retorno. Tenhamos na nossa mente que é preciso continuar e é preciso colocar os nossos esforços no nosso aprimoramento, no aprimoramento das pessoas que estão à nossa volta e também ajudando com as orações aqueles que partiram. Com esses ensinamentos, nós finalizamos a nossa palestra. Que todos sejam abençoados por Deus, que Jesus guie os nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja.